Ainda tem gente achando que IA é escrever texto e ficar rico, quase que como um caixa automático de dinheiro. Tem gente que, na realidade, vai ser engolido porque acha que é só prompt o que é necessário se entender. E, obviamente, com isso, se esquece da base. Hoje eu trouxe a pessoa ideal para mudar essa ideia na sua cabeça. Doutor Holmes Heriberto, para colocar ordem e falar que a de verdade é programação e como, obviamente, não ficar obsoleto. Seja muito bem-vindo, doutor Holmes. Opa, Gabriel, muito obrigado. Obrigado a todos aí que estão acompanhando esse podcast maravilhoso. Uma alegria estar aqui com vocês. Que bom, Holmes. Hoje a gente vai te explorar, principalmente se você que está aí do outro lado for um programador, um estudante programador, alguém que quer aprofundar os seus conhecimentos em programação e inteligência artificial. Essa é a hora, fica aqui com a gente, que eu prometo que você não vai se arrepender. Bem, primeiro vamos conhecer Holmes. Posso chamar de Holmes a partir de agora? Claro, Gabriel, claro. Inclusive, até meus alunos, eles gostam muito, né, de me chamar já assim para gerar uma proximidade. Fique à vontade. Maravilha, Holmes. Olha, me fala e compartilha com a nossa audiência quem é você, fala um pouquinho da tua origem, o que te trouxe até aqui e o que, na prática, você faz. Só finge que eu tenho aí uns 70 anos para poder entender. Não, Gabriel, o bom da tecnologia é justamente isso. É uma área que ela é muito ampla, mas ela também é de fácil entendimento, porque ela está no nosso dia a dia, né. Então, assim, eu já trabalho com tecnologia há muitos anos, apesar de o pessoal costuma dizer que eu sou uma espécie de cosplay de Jackie Chan mal elaborado, né, da Shopee, mas eu trabalho aí sempre tem, né, os alunos que fazem piadinha, né, porque eu já estou há mais de 15 anos dando aula. Já ouvi de tudo quanto é tipo de piada, Homes Teacher, enfim, Homer Simpson, mas o importante é que eu sempre tento levar esse lado mais humano, né, esse lado mais, carismático, porque quando a gente fala em tecnologia, muitas pessoas imaginam que é você aprender a matemática dura, né, você aprender lógica de programação, é decorar linguagens e sintaxe, mas ela envolve muito mais do que isso, ela envolve o fator humano. A linguagem de programação é feita para humanos. Então, desde jovem, assim, quando eu tinha, os meus 20 e poucos anos, eu me interessei em dar aulas, continuei trabalhando, trabalhei para a Unesco, desenvolvi soluções até para empresas no Canadá, tenho trabalhado nessa área como tech lead, hoje sou desenvolvedor sênior e coordeno equipes de trabalho na área de aprendizado de máquina, mas nunca deixei a sala de aula de lado, assim, é uma paixão que eu tenho, e eu busco sempre, olhar com essa ótica, sabe, esse lado humano da tecnologia, como diz o outro, né, a gente humaniza as máquinas, porque hoje você conversa com a máquina, ela fala com você, às vezes é difícil até você saber se é um humano ou é uma máquina, o que a gente chama de teste de Turing. Mas, e nós humanos estamos cada vez mais robóticos, né, então a ideia eu sempre tenho trabalhado isso, e ao longo da minha trajetória, eu busquei sempre estar fazendo o que eu gosto, que é trabalhar com tecnologia, o que eu amo, que é dar aula, e então hoje eu, né, assim, tenho uma trajetória e me orgulho muito disso, assim, estar aqui com você é um coroamento, né, dessa trajetória, afinal de contas, a gente ser reconhecido como um profissional da área, um especialista nesse segmento, para a gente sempre é uma honra muito grande. Eu te recebo com um alto nível de contentamento também, porque é muito difícil, a gente ter acesso a professores, ou seja, pessoas que têm como propósito transmitir o conhecimento, e esse conhecimento ser um conhecimento ligado à tecnologia, coisas muito novas que mudam o tempo inteiro, que dão a sensação para a gente de não conseguir acompanhar. Então, realmente, você, da nossa audiência, aproveite esse momento. E a gente já vai chegando com o pé na porta. Para você, Holmes, qual é a maior mentira que hoje está sendo vendida como verdade sobre a IA, que a gente tem que desmistificar agora, logo no início do programa?
Logo na abertura você trouxe uma discussão que ela é, assim, a discussão do momento. Afinal de contas, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente pode dizer que estamos num caminho sem volta? Ela é uma espécie de nova bomba atômica, ou seja, a nossa sociedade né, é uma corrida onde quem tiver essa solução vai dominar o mundo? Então, hoje é uma polêmica muito grande em relação a isso. A gente vê jornais, assim, tá na mídia o tempo todo. Inclusive, a gente, sofre até com novas ferramentas de IA que surgem e a gente meio que fica ali perdido sem saber se aquilo é real ou não, né? Os vídeos, às vezes, de um bode entrando numa igreja, ou às vezes uma senhorinha lá. Não sei se vocês já viram, tem muita coisa na internet. É uma senhorinha, às vezes, fazendo uma acrobacia, uma coisa maluca, e você fala assim: "Bem, pensei, isso é real ou isso é IA?". Então, há 2, 3, 4 anos atrás, a gente não conseguia ter esse parâmetro. Então, eu imagino hoje que o nosso grande desafio, é justamente lidar com essa grande mudança, que faz até as pessoas não entenderem o que é efetivamente inteligência artificial. Então imagina que inteligência artificial é uma mágica, é algo que vai construir ali uma solução, mas ninguém sabe o que está por trás, ninguém sabe como é construído. Então, assim, a gente até costuma dizer que quanto mais a gente entende de inteligência artificial, menos a gente fica espantado com ela. Porque ela não é uma mágica, ela não é uma coisa de outro mundo, ela é matemática básica, né, ela é coisa que a gente faz no dia a dia. Só para você ter uma ideia, Gabriel, da década de 60, a gente já tinha toda a tecnologia que usamos hoje, por exemplo, para gerar vídeos com inteligência artificial. Que incrível, que incrível. É, década de 60 a gente tá falando do início da internet, né? Então, assim, não do uso da internet comum, mas assim, da tecnologia da internet, não é isso? Exatamente, você tá falando de ARPANET, aí mas assim, era meia dúzia de computadores só, né, nós estamos falando de, Uhum. assim, né, o primórdio mesmo. E até o próprio conceito de inteligência artificial, nessa época já era talvez a forma mais, simplificada de tentar traduzir esse conceito, de como que eu, crio uma solução, um algoritmo, porque quando a gente fala em programação, é como se fosse uma receita de bolo. Imagina assim, a receita de bolo você tem etapas, certo? Você tem que eu sou péssimo com culinária, viu, já vou avisando. Então se eu falar que tem que colocar, o ovo, colocar o açúcar no lugar da farinha, então vocês não me perdoem. Mas assim, tem uma ordem, certo? Se você vai lá no site, lá procura uma receita de bolo, tem uma sequência de passos que você precisa seguir. Isso é um algoritmo. Assim como, por exemplo, a gente fala muito do algoritmo do Instagram, o algoritmo das redes sociais. O algoritmo me odeia, né, porque fica me mandando 2 horas da manhã um vídeo, de um gatinho falante. Mas, na verdade, o algoritmo é uma instrução que é lógica, é uma instrução que obedece a comandos lógicos, e essa instrução ela vai recebendo aqueles passos e vai seguindo aqueles passos. E com a inteligência artificial, a gente fala em você dar à máquina a capacidade de ela reescrever esse algoritmo, ou seja, ela reescreve a receita do bolo de acordo com aquilo que é mais saboroso na opinião dela, no que ela observa, né. Enfim, a gente pode passar aqui, o episódio inteiro só explicando algoritmos, porque é algo assim, primeiro que eu fico fascinado, né, então é algo É, fantástico. fica a dica aí para um próximo episódio, né? Que realmente a explicação que você deu, eu vou te falar, eu vou explicar para minha família desse jeito. Eu gostei muito, achei muito legal. E, enfim, quem não entende nada, começa a perceber um pouquinho como é que funciona e principalmente desmistificar, né, o que é a inteligência artificial, essa mágica, como você falou. Bem, você basicamente, assim, na prática, você faz duas coisas muito bem, né? Você desenvolve soluções com IA e prepara a gente para certificações difíceis. O que as duas coisas têm em comum, Holmes? Com relação a esse tema, aí a gente já fala de um nível um pouquinho mais avançado. A gente sai daquela receita de bolo para quem está iniciando, e a gente já entra para um nível mais profissional, para quem quer seguir a carreira realmente trabalhando com inteligência artificial. Porque hoje no mercado, ou você tem uma boa
qualificação, uma boa certificação, para que você possa realmente, ser aceito para trabalhar nesse segmento. Por que que eu digo isso? As grandes empresas hoje, elas estão sob forte regulação. Tudo bem que IA ainda está no processo de regulação, mas a gente já tem alguns documentos que já trazem algumas instruções, como é o caso do AI Act da União Europeia. Aqui no Brasil nós temos um projeto de lei, já está bem avançado, mas a gente tem o ECA Digital, que já versa um pouco sobre elementos, com relação a treinamento de máquina, que é a base de IA. Então tudo isso exige um tipo de, técnica, tipo de padronização no treinamento de modelos, que exige uma formação específica, uma competência técnica que só uma certificação consegue entregar. Então hoje a gente recomenda que o profissional que queira entrar nesse segmento e atuar, porque a gente tem muitos profissionais da área de tecnologia, desenvolvedores, engenheiros de software, arquitetos, que eles têm interesse para trabalhar nesse segmento de inteligência artificial, mas eles não sabem como. Eles têm, assim, vontade de desenvolver nesse segmento, mas, não sabem por onde começar. E aí a certificação é o melhor caminho, porque ele vai aprender as melhores práticas, os melhores padrões, e como você mencionou bem no início, é um mundo constante, em alta evolução, e assim, a cada dia que passa, novas ferramentas surgem, novas técnicas são aprimoradas, então ele precisa ter essa base técnica para que ele possa absorver essas mudanças de mercado que são absurdamente rápidas. Entre hard skills e soft skills, entre habilidades que esse profissional precisa ter, quais, na sua opinião, me dá uma lista de 3 que não saem de moda mesmo num ambiente de mudança tão agressivo como a IA? Bem, Gabriel, essa pergunta aí é uma pergunta milionária, porque se você pegar os grandes, líderes, quem está fazendo a mudança em inteligência artificial, Sam Altman, por exemplo, né, que é o CEO, da OpenAI, ele não é um grande técnico, ele não tem um hard skill forte em relação a, por exemplo, matemática avançada, cálculo, por exemplo, programação com machine learning, mas ele é extremamente habilidoso na composição dos efeitos dessa solução. Então ele é muito bom para entender, qual que é o papel da IA na sociedade. Então um das soft skills que eu acho extremamente importante para o profissional, de tecnologia da informação que deseja atuar em IA, é ele entender as sutilezas por trás, é ter essa sensibilidade a gente fala da teleologia, né, a finalidade, de uma ferramenta. Então, assim, a tecnologia, ela não é o fim, ela é o meio. Então você saber, você ter uma boa resiliência, saber se adaptar, saber compreender a realidade, ter uma boa né, uma comunicação interpessoal é muito importante, porque quando a gente fala em IA, a gente fala em máquinas e computadores, mas ela é feita para humanos. Ela é treinada com dados humanos. Quer ver uma coisa que aconteceu, não tem muito tempo, o governo americano, ele tentou, pouco tempo atrás, criar uma solução para ajudar na tomada de decisões em relação à progressão, prisional. Então, por exemplo, a pessoa estava lá presa, ia tentar um pedido de uma progressão de regime para um regime semiaberto, ela queria ficar lá um tempo fora, né, então o sistema de inteligência artificial analisava o endereço, a idade, vários aspectos daquela pessoa, e ali ele dava uma resposta lá para o juiz, em termos probabilísticos, qual era a probabilidade daquele indivíduo voltar a cometer crimes. Então ele era liberado ou não, baseado naquilo ali, da condicional ali para ele poder voltar para casa, trabalhar e tudo mais. E aí alguns especialistas notaram que esse sistema, ele estava negando muito as pessoas negras, e as pessoas brancas ele liberava com mais facilidade. Mesmo tendo o mesmo perfil, o mesmo histórico, ele tinha uma tendência maior a não liberar as pessoas, de pele negra. E aí o que que acontece? Fizeram alguma variação e a gente descobriu uma coisa que a gente chama de variável proxy, que é basicamente você pegar uma variável que afeta na tomada de decisão, e essa variável, na verdade, ela mascara uma outra variável.
Então, por exemplo, nos Estados Unidos as pessoas moram muito em regiões. Então, assim, você tem bairro negro, você tem o bairro da população branca, da bairro da população asiática. Então, pelo CEP, eu consigo, por exemplo, classificar as pessoas pela cor da pele. Então, o que o sistema estava fazendo era pegar estatísticas, então ele entendia que as pessoas, né, de pele negra tinham tendência a cometer mais crimes. Isso, obviamente, não é uma repercussão histórica desses modelos, ou seja, a nossa história é uma história de segregação, então o modelo aprende a segregar também. Então é aí onde entra, esse especialista que é capaz de olhar para a tecnologia com esse olhar humano e com essa sensatez e fazer ajustes matemáticos para que esse modelo não seja preconceituoso, para que esse modelo não seja, injusto com certos grupos. Então, esse é o grande X da questão. Olha, você falando só me vinha na cabeça, meu Deus, o Minority Report chegou, né? Você já viu esse É filme? verdade, é verdade. Provavelmente. Porque tá antecipando um crime que não aconteceu, né? Com inteligência artificial. Nossa, que loucura. E a inteligência artificial que você está dizendo é que, bem ou mal, como ela é feita para humanos, ela acaba refletindo o nosso lado humano na máquina. Porque ela lida com dados, né? E acaba que a interpretação, de algum jeito muito louco, acaba sendo parecido com, não vou dizer a média ou a maioria, mas algumas pessoas que segregam, né? Como você falou. Bem, você acha que hoje o maior erro, então, de um estudante, no nível que for, é estudar somente a ferramenta ou as ferramentas? É só estudar fundamento? Ou é deixar de buscar de outras fontes algo que edifique ele como ser humano para que ele seja capaz de tomar decisões melhores ou ter a inteligência, a perspicácia de buscar, com os seus predicados, buscar respostas que não são nem fundamento e nem ferramenta? Você hoje tá afiado, hein, Gabriel? Só veio pergunta difícil aqui pra mim. Mas assim, vamos pegar o cenário do estudante, né? Vamos pegar aquele iniciante em inteligência artificial, que ele quer desenvolver uma IA, então ele começa a aprender a técnica, porque a técnica ela é fundamental, você sem a técnica você não aprende, você não desenvolve nada em tecnologia. Então você tem que aprender a técnica, mas você tem que entender, justamente como você falou, esse lado, humano da tecnologia. Como a gente falou, você tem o ponto de vista e você tem a vista do ponto. Você já viu aquela brincadeira que faz, a pessoa desenha um número 6, aí você fala: "O que que você está enxergando?" Aí um fala: "É o 9", aí o outro: "Não, estou enxergando o 6". Tudo depende da posição que você esteja olhando. Então os dados, eles são uma fotografia da realidade. Então, a maneira como eu seleciono esses dados, como eu tiro essa fotografia, ela vai impactar na qualidade ou na a que a gente chama acurácia e precisão daquele modelo. Então, hoje, é um erro de principiante, é você falar assim: "Ah, eu vou treinar o modelo, vou usar o que a gente chama de Big Data, que é quanto mais dado melhor, vou sair tacando dado aqui para treinar e eu vou resolver a parada". Aí, é onde falta esse feeling humano, esse feeling da finalidade, porque, bem, eu quero treinar um modelo para aprender a separar o que que é gato e cachorro. Eu vou apresentar uma foto de um gato e uma foto de um cachorro, e ele vai ter que identificar o que que é gato, o que que é cachorro. O modelo só vai aprender aquilo. Se eu, usei 1 milhão de fotos de gato e 1.000 fotos de cachorro, esse modelo vai ser especialista em gato e não vai ser tão bom em cachorro. Então, se eu apresento uma foto de um cavalo, ele vai tender a classificar aquele animal como cachorro, porque ele é especialista em gato, ele não é especialista em cachorro. Então, dependendo da forma como o jovem estudante, ele começa a aprender ferramentas e técnicas, especialmente a que a gente chama de, hiperparâmetros ou chamado fine tuning, que é aquele ajuste fino, final daquele modelo treinado, se ele não tiver essa percepção humana da finalidade daquilo que ele está buscando e principalmente, do conjunto de dados que ele está utilizando, ele tende a cometer erros que vão gerar IAs que fazem o que a gente chama de alucinar.
Ou seja, nunca você já usou, por exemplo, o ChatGPT ou o Gemini, você faz uma pergunta para ele e ele te responde uma coisa, né, totalmente maluca? Aquela IA da Meta que fez muito isso, a pessoa pedia: "Faça uma imagem do Homem-Aranha plantando bananeira". Aí a pessoa, né, a IA cria o Homem-Aranha plantando uma árvore, né, de banana, né, bananeira. É. Então, assim, tem essas coisas. Isso é o quê? Isso é alucinação daquele modelo, em geral, por conta dessas vicissitudes que são carregadas pelo profissional que, quando treinou aquele modelo, não ajustou adequadamente aquele dado de treinamento. São, eu acho que são esses três grandes pontos, né? O fundamento, a questão das ferramentas, parte técnica, né? E essa, Só. como que a gente define, eu não sei, mas essa construção como pessoa, eu acho até que na utilização da IA, isso conta muito. É a parte que mais conta na realidade. É você saber fazer boas perguntas, entender o que você quer, saber dar um contexto, enfim. É você ser uma pessoa que estudou, que consegue lidar com seus próprios pensamentos, emoções, enfim. Agora, isso faz com que a área de TI, e a gente tem que levar em consideração essa evolução que é agressiva, né? Que a área de TI não seja para qualquer pessoa. E aqui o qualquer pessoa, eu quero dizer exatamente isso. Qualquer pessoa ou não. Cara, eu tenho muita vontade, eu vou correr atrás, e eu quero trabalhar com TI, e vai dar certo. Qual a tua visão sobre isso? Eu tenho uma visão um pouco, polêmica em relação a esse tema, porque a gente ouve muito, especialistas, gurus da internet falando: "Ah, venha para a área de tecnologia, né, você não precisa saber muita coisa". O próprio CEO da NVIDIA, né, o Jensen Huang, ele fala que, o mundo não vai precisar mais de programadores, porque todo mundo vai ser programador, vai ser desenvolvedor, utilizando inteligência artificial. Mas na prática, a gente tem camadas, como você bem mencionou. Então você tem camada de usuário, que é aquele que consome aquela solução em um nível mais básico, um nível mais rasteiro, mas, para você realmente desenvolver uma solução que tem impacto, para que você realmente seja valorizado no mercado, você precisa ter essa formação de base. Então, não é qualquer um, é realmente é para qualquer um, mas não é qualquer um. Exige dedicação, exige esforço, é preciso dedicar horas de estudo, né, assim como você é um excelente apresentador, e um comunicador que precisa dominar técnicas, precisa conhecer fundamentos para que consiga, desenvolver a sua técnica. Isso também não impede eu, completamente leigo, de abrir aqui um canal no YouTube e formar o Homescast. Vai ser horrível, né, vai só minha mãe e eu que vá assistir ao meu episódio, mas eu tô ali, digamos assim, furando a barreira técnica. Eu tô produzindo alguma coisa, mas alguma coisa é diferente de produzir algo que seja de qualidade. Então, na minha percepção, qualquer um pode ser programador, mas somente aqueles que se dedicam, que realmente se esforçam a entender esses fundamentos, as aplicações, essa questão ética, é que conseguem ser os programadores, os desenvolvedores de solução de IA. Então, Legal, legal. é meio polêmico, mas, eu entendo que seja esse o caminho. E, assim, não é que a gente vai botar barreira para novos entrantes, mas o que a gente observa, ó, só para dar um exemplo rápido, assim, um pouco tempo atrás, a gente chama de vibe coder, que é aquele camarada que, programa sem saber programação. É uma área, né, o perfeitamente possível. Só que aí ele foi lá e postou no Twitter, botou lá assim: "Aí, programadores, ó, furei a bolha e a barreira técnica. Agora estou aqui, ó, programei um SaaS". SaaS é uma aplicação que você pode conectar, e não escrevi uma linha de código, e agora já ganhei mais de R$ 50.000. Aí alguns programadores foram lá e expuseram que ele deixou dados de usuário, expostos, ele fez uma aplicação que tinha uma série de defeitos, porque ele não tinha aquela base técnica, né, e aí acabou que aquela aplicação saiu do ar. Então, assim, a gente tem vários exemplos hoje desse gênero, e isso tem sido um desafio aí para esse público que quer entrar na área, mas não quer aprofundar tecnicamente naqueles conceitos. É, ótimo exemplo, ótimo exemplo. Eu ia te pedir um exemplo, eu acho que foi incrível. E, pois, a pessoa, para ela, em qualquer
qualquer área profissional, para ela se sustentar ao longo do tempo com resultado, ela precisa conhecer cada vez mais a área que está fazendo. Imagina uma área que é matemática, é lógica, tem um componente tecnológico gigantesco. A pessoa, não. Eu vou só usar aqui, eu não entendo o que o robô está fazendo por mim, mas deixa, ele faz tudo e tal. É se tirar, né, como humano da equação. E é óbvio que tudo cai, se torna um castelo de cartas. Mas assim, você é um professor muito experiente, tá? Eu queria entender quais são os pilares do teu método. Talvez 3 pilares, 4, eu não sei exatamente quantos tiver que seja, mas me fala, o teu método de ensino, quais são os pilares? Bem, basicamente eu trabalho com, três vertentes. Então, a primeira vertente é essa base, que a gente chama de teórico-prática, tá, em que eu divido em 2 elementos, é o input e o output, igual uma IA é treinada, tá vendo? Eu estou usando a mesma técnica de treinamento, de aprendizado de máquina, onde a gente cria as chamadas redes neurais. Então você tem as variáveis de entrada, que geralmente são os conceitos elementares que um estudante precisa desenvolver, e as saídas, que são técnicas que ele vai, ser capaz, são competências que ele vai desenvolver a partir do momento em que ele domina aquelas pequenas habilidades ali, aqueles conceitos. Então essa base teórico-prática, dá a referência para que esse aluno possa partir para o segundo elemento, que é a etapa criativa. Quando a gente fala em desenvolvimento, uma IA, por exemplo, ela se você apagasse o mundo ou mandasse a IA lá para Marte e falasse: "Construa um novo planeta", ela não vai ser capaz de criar algo novo, ela só vai criar baseado no que ela aprendeu lá atrás. Então, assim, a gente a inteligência artificial, ela cria muita coisa, mas ela cria a partir do que já temos criado anteriormente. Então essa etapa criativa é uma característica intrínseca humana. Então isso é um diferencial, por exemplo, em relação a modelos de IA extremamente avançados aí que são capazes de criar muitas coisas, mas eles não criam, eles refatoram aquilo que já existe. Então, primeiro você prepara essa base teórica, teórico-prática, e aí você parte para essa etapa criativa, aí você acessa o reino das liberdades, que esse seria esse terceiro eixo. Esse reino das liberdades é onde você já domina a capacidade criativa de entender, a dor porque todo sistema, toda inteligência artificial, ela tenta resolver uma dor, um problema que a gente tem no nosso dia a dia, seja geração de imagem, eu quero ficar mais bonito no filtro do Instagram, então é uma solução que você vai entregar. Então essa capacidade de você entender a dor e de você entregar, uma solução que agrega valor, é o que eu chamo de reino das liberdades, você é capaz de criar de forma livre, a partir daquela técnica que você já usou o padrão de design, o padrão técnico, que é usado para criar tudo. Digamos assim, é o tijolinho, você pode construir um prédio, pode construir uma casa, você pode construir, até tipo, um galpão, alguma coisa nova que vai atender aquela realidade, aquela dor daquele público. Então eu parto nessa sequência e isso tem funcionado muito, com os meus alunos, ao longo dos anos, assim, eu percebi, essa dinâmica e ela tem funcionado bastante. Legal, legal. E faz muito sentido para um leigo como eu ouvir. Faz muito sentido. Agora, você aplicando o seu método durante tanto tempo e você tendo vários alunos e pessoas tão diferentes, mas com objetivos parecidos, o que você enxerga que é o erro mais comum que eles cometem que a nossa audiência pode, a partir de agora, não cometer, ou pelo menos estar preparada para não cometer? Vamos pegar lá o que a gente conversou agora há pouco, é que muitas pessoas falam sobre tecnologia, sobre o mercado de tecnologia. "Ah, tem muitas vagas, tem muitas ofertas". Aí eu vou pegar aquele estudante de graduação que acabou de se formar e aí ele fala: "Beleza, tô formado, e agora? Vou procurar um emprego". Aí ele abre lá o site de emprego, pesquisa vaga, aí tem lá: "Vaga para programador júnior". Então ele falou: "Opa, né, meu primeiro emprego, vou buscar uma vaga de júnior". E aí aparecem os requisitos. O cara tem que saber, todas as músicas da Xuxa, tem que conhecer os países e as capitais, é tanto requisito que, assim, chega a ser tem até a gente faz uma brincadeira que se o Linus Torvalds, que é o criador do Linux, fizesse, a candidatura para essa vaga, ele era reprovado. E o salário
você espera, não, o salário, pelo menos o salário vai ser bom, né? O salário, né, é lá embaixo. Por quê? Porque existe uma bolha. E essa bolha na área de tecnologia, ela ataca quem está entrando, os chamados programadores júniors. Porque esses programadores, eles focaram em se formar, focaram em uma formação genérica e não se tornaram especialista em nada. Sabe quando você conhece o oceano, mas com uma unha de profundidade? É exatamente esse profissional que sai para o mercado. Então ele tá pronto, mas ele tá pronto para ser um generalista. Então o mercado não quer um generalista, ele quer alguém que resolva problemas. Então, esse é o grande desafio para quem está entrando. E se você vai olhar a vaga de emprego para quem tem uma especialização, uma certificação, que tem um domínio técnico sobre alguma ferramenta, os salários triplicam, quadriplicam e as vagas estão obsoletas, lá estão sobrando. Ou seja, faltam profissionais. Então é meio que um paradoxo aí. Então tem que furar aquela bolha de júnior e para quem está nos ouvindo que é da área de tecnologia e que às vezes fica até procurando um estágio, não consegue achar, procurando uma vaga de programador júnior, é justamente porque falta essa preparação técnica específica para ele lidar com o mercado. Bem, você deu a solução aí do problema, né? A pessoa se especializar para ela poder ser mais valorizada e atender essa procura, essa busca que não está sendo contemplada. Isso é a sua solução, mas para onde que você acha que o mercado está indo? Estou falando mercado de trabalho, oportunidades. Qual é a tua visão, mesmo sendo terrível? Compartilha com a gente. Assim, isso aí tá na boca do povo, todo mundo tem falado, e não é só na área de tecnologia, é todas as áreas. A gente tem ouvido muito se falar que a IA vai tomar conta de todas as carreiras, então não vai ter nem mais emprego, né? O IA vai substituir a minha força de trabalho. Então a gente escuta muito isso, e é uma realidade. Por exemplo, no mês passado, a Oracle, que é uma das grandes empresas de tecnologia, com um dos maiores faturamentos de mercado, ela mandou embora 30.000 dos seus melhores funcionários. Simplesmente e por e-mail, tá? Não foi assim uma coisa: "Ó, muito obrigado". Tinha gente que estava faltando 4, 5 dias para aposentar e foi mandado embora. Então, assim, foi um negócio maluco. E, esse processo é um processo que tem ocorrido não só na área de tecnologia, mas em várias áreas. Mas em especial na área de tecnologia isso acontece muito. Então a gente tem observado, uma ressignificação do mercado. Então o mercado ele está nesse processo realmente, de efervescência, onde muitas das carreiras estão acabando e novas carreiras estão surgindo. Mas assim, a gente vê um frenesi muito grande, de pessoas que já começam a se preocupar com o seu próprio trabalho, né. Total, total. E isso está acontecendo em todas as áreas, na minha área, na sua área, acredito que em várias áreas diferentes. Eu vou te falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho da minha área, né? Eu ajudo pessoas que estão no mundo real, no mundo analógico, né? Já têm resultados, são bons profissionais, mas não estão posicionados online. Querem começar a criar conteúdo, criar produtos, começar a desbloquear uma vida diferente. E o que eu vejo é o seguinte: na minha área, no marketing digital, o que me parece é que cada vez mais as pessoas vão querer alguém junto delas, fazendo com elas, direcionando elas, especificamente com elas. Por quê? Se você olhar para o marketing digital há um tempo, se explodiu a questão dos cursos, de conteúdo, e-book, enfim, vários formatos de conteúdo ali pré-prontos que não eram para aquela pessoa especificamente, era para qualquer pessoa interessada naquele assunto. E nada de errado com isso. A nossa sociedade até hoje se moveu por conta de livros, de faculdade, enfim, de tudo isso. E tá tudo bem. Mas se a gente olhar um pouco antes das faculdades, da popularidade da vida acadêmica em si, a gente vai ter pessoas que queriam aprender um ofício, elas queriam fazer algo e elas eram mentoradas por pessoas que já faziam aquilo. Então eu quero ser um perfumista, eu vou ver quem eu consigo acessar em Paris e vou trabalhar para esse cara. Ele acessava o conhecimento não só do cara, mas também a experiência prática de estar com um cara. E eu acho que na minha área está indo para isso. Eu acho que cada vez mais as pessoas já fizeram muitos cursos, já participaram de mentorias em grupo, enfim. E tem muita, hoje em dia, poxa, a IA, cara, você pode pegar o cérebro, entre aspas, de qualquer cara do mundo, né? Provavelmente já tem um agente do cara lá e você consegue, teoricamente, pegar o que o cara sabe ou o que foi upado lá pro cara.
E aí eu vejo que as pessoas precisam de alguém do lado para os problemas que vão acontecer. Eu não sei se é a maturidade de, eu tenho um problema, deixa eu pedir para a IA aqui a resposta e ficar com isso é o suficiente na minha área. Porém, e aqui eu faço uma ressalva gigantesca, eu já consigo perceber que algumas áreas que são até parecidas, vamos dizer assim, com a didática com a minha, como é o caso da psicologia, cara, explodiu o acesso usando o chat GPT como terapia. Eu acho que no Brasil, não sei, talvez eu fale uma besteira aqui, mas no Brasil o maior objetivo do uso do chat GPT é como terapeuta. Então, assim, é, é complexo, tá? Mas na minha área eu sinto isso. Mas eu não sei se eu tô certo. O que você acha? Não, eu concordo gênero, número e grau com você, Gabriel, porque, quando a gente fala, em IA, as pessoas imaginam, como eu falei, qual é a mágica. Mas, a IA responde qualquer coisa, é verdade, se ela for treinada para isso. Mas o problema é saber perguntar, porque a maioria das pessoas não sabe o que elas querem. Então, você, por exemplo, como um grande especialista, você sabe os caminhos, sabe os atalhos. Eu posso até consultar um IA, como que eu, consigo, desenvolver uma solução no marketing digital de forma eficiente? Ele vai dar algumas soluções, mas, esse tato, essa capacidade criativa, esse saber fazer a pergunta certa, usando os parâmetros certos, é que fazem a diferença quando se trata de soluções de LLM, no caso, se você estiver conversando com um agente de IA e tudo mais, né. Então, tudo que você falou, eu acho que vai ao encontro de toda a nossa conversa até então, porque a IA está pronta para responder muita coisa, ela é treinada com uma base de dados absurda. Imagina você pegar toda a internet, todo o conhecimento humano e você ensinar, uma rede neural, ou seja, um algoritmo, a responder sobre aquilo. Mas se eu virar para ele e falar assim: "Me ensina uma coisa extraordinária", né, o que é extraordinário? Então aí a gente vai entrar em elementos que são, digamos assim, o intangível, que isso a IA não vai trazer sozinha. Ela pode até ajudar a potencializar, mas sozinha ela não traz. É um papo muito gostoso, assim, me interessa muito ficar conversando sobre isso, sabe? E eu vejo que a gente tá num momento meio em cima do muro, é como se todo mundo estivesse em cima do muro. De um lado, a gente pode cair pro acabou o emprego no mundo. A gente tem que ter uma renda universal e a gente agora é irrelevante em termos de capacidade produtiva e todo mundo vai desenvolver suas capacidades artísticas ou virar um zumbi. Esse é um lado do muro. O outro lado do muro, não. O outro lado é o seguinte, cara, quando passar esse frenesi da IA, não que a IA vai passar, mas esse frenesi de IA sabe tudo, IA vai acabar com o mundo e tal, a gente começa a olhar e falar, não, não, peraí, eu já tentei fazer várias coisas com IA e eu não consegui o extraordinário. Eu não consegui chegar no meu resultado. A IA serve para isso, mas para aquilo não. Com a experiência a gente acaba entendendo melhor, porque hoje em dia é meio que todo mundo early adopters, né? Todo mundo tá com o início da parada, assim, a gente tá. Então, talvez a gente pense assim: não, cara, eu quero o meu terapeuta de volta. Eu não quero ficar falando com o chat GPT, não. Ou falar com o agente do Freud. Não tô afim do Freud, não. Eu tô afim do fulano lá, meu terapeuta. Então, eu acho que é uma área meio radical, um momento meio radical que a gente está vivendo. Bem, papo muito bom, mas a gente está se encaminhando para o final. E eu gostaria muito, Holmes, que você deixasse um recado final. Imagina que você vai fazer um post no Instagram, um Reels, você tem aí 1 minuto e meio, pode ter mais, uns 3 minutos, e você vai. Você hackeou o Instagram, assim, você conseguiu uma coisa muito louca, e esse conteúdo vai para todo mundo que tem conta no Instagram. Todo mundo vai ouvir isso. Qual o recado seria esse? Bem, o desafio, hein. Mas vamos lá, vamos pensar, assim, baseado em tudo que a gente conversou, de toda essa nossa trajetória, foi realmente um bate-papo muito legal, mas a gente trouxe aí um tema de muita relevância, né. Quando a gente fala, vamos pensar nesse cenário, agora eu, hackeei o Instagram e tô mandando uma mensagem para todo mundo, tem que caprichar, né, tem que mandar uma mensagem que atenda a todo mundo, e eu acho que a IA atende a todo mundo. Então, quando você pensa a inteligência artificial como uma ferramenta que vai ser um obstáculo ou um inimigo, um elemento que vai, de alguma forma, substituir a sua jornada, ou talvez algo que seja mágico, algo que seja para além da nossa concepção humana ou da nossa capacidade de compreender, a gente começa a colocá-la num pedestal que ela não merece estar. A inteligência artificial, ela é o meio e não o fim.
Então, quando a gente aprende que a inteligência artificial ela foi desenvolvida para ser uma ferramenta para aumentar as nossas potencialidades, para explorar a nossa capacidade criativa ao limite máximo possível, a ser um banco de dados, uma memória em que a gente nunca vai eu esqueci aquela palavra. Você tem à sua disposição todo aquele conteúdo, toda aquela informação. Isso tudo vai nos trazer para um novo status, um status de, super-humanos criativos, super-humanos transformadores da realidade. Então aquilo que demorava 100, 200 anos para mudar na nossa realidade, histórica, vai acontecer em dias, vai acontecer, e às vezes ali em pouquíssimo tempo. Então, tem até uma frase de um professor, colega nosso, da Universidade de Sydney, na Austrália, que ele diz assim: aqueles que forem substituídos pela IA é porque merecem ser substituídos pela IA. Então, eu acho que esse tem que ser o nosso mote. E para quem é desenvolvedor e quer atuar nesse segmento, de IA, também tem que sair dessa bolha de achar que IA é geração de prompt, é você fazer contexto, é você criar agentes. É muito mais do que isso. Você precisa aprender, por exemplo, a parte de governança, a parte de compliance, a preparação de dados, as técnicas de ajuste fino. Essas realmente são extremamente necessárias para os programadores aí dos próximos anos. Isso aí a gente não tem dúvida em relação a isso. Então, quem quer seguir nessa área, busque se aprimorar dessas ferramentas técnicas e jamais vire as costas para o seu lado humano. É isso. Olha, tem 3 coisas que ela não pode fazer por você nesse momento: curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Cara, pelo amor de Deus, depois de um papo como esse, é o mínimo dos mínimos você fazer isso. Bem, se você quer aprender IA e programação com uma base sólida, independente do nível que você esteja, fora do hype, tá bom? Falando realmente, se você quer profundidade, eu acho que essa é a palavra que define muito bem o Dr. Holmes Heriberto. Se você quer isso para você nesse momento, vai lá no Instagram dele, o @aprendorama, tá bom? E fala: olha, eu vim do podcast, curti demais, quero me conectar com você, vamos trocar uma ideia? Ele com certeza vai te receber muito bem. Holmes, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço aí a oportunidade, foi muito bom estar com você e com a sua audiência. Um grande abraço a todos. E se forem meus alunos, deem like, senão vou tirar ponto na prova final. Boa, faça isso. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço, hein?